Bem, nós acompanhamos aqui no 3 em 1 ao vivo a fala do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de medalhas lá no Palácio do Planalto em relação à atuação de profissionais da área da saúde. Uma cerimônia de entrega de medalhas, mas também com um tom bastante político de agradecimento do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ao ministro Paulo Guedes. Eu quero repercutir essa fala, esse discurso do presidente da República. Serrão, você começa. Vamos lá, presidente Bolsonaro, e mais um discurso bastante emocionado da parte dele, saudações aos meus amigos e amados haters, ele lembrou novamente daquilo que para ele é um drama, é um sofrimento diário. A facada que ele levou, e seu médico que estava nessa homenagem, doutor Antônio Macedo, declarou a familiares de que Bolsonaro só se salvou por milagre. É preciso entender o ser humano Bolsonaro. Pouca gente para pensar nesse aspecto. Bolsonaro tem trauma daquela facada que ele levou e que quase o matou. Ele não dorme direito por causa disso. Nunca ninguém falou disso, mas essa informação é uma informação segura que eu tenho e as pessoas, os repórteres até, nem se preocupam em perguntar ao presidente sobre isso, porque parece que o lado humano não interessa ao jornalismo. E a gente precisa recuperar um pouco essa questão, porque, afinal de contas, é o humano quem governa, quem acerta e quem erra. Então, determinadas posturas de Bolsonaro são compreensíveis em função desse trauma violento que ele sofreu com essa facada. E o maior trauma para ele não é só o da sequela física, médica, e sim a impunidade absurda desse caso. Porque o Adélio Bispo de Oliveira, que lhe deu a facada, está lá agora num presídio que, já que não tem vaga no manicômio judiciário, está lá colocado como maluco, vamos chamar assim tecnicamente no popular, né? Então, maluco no Brasil é igual a índio, é inimputável se comete algum crime. Então, essa sensação é que atormenta Bolsonaro todos os dias e hoje, nessa homenagem que ele fez aos profissionais de saúde, ele fez questão de lembrar o caso dele. Então é importante que a gente tenha esse contexto da vida de Bolsonaro, porque ele sofre todo dia, não dorme direito desde a facada. Constantino, o presidente da República prestou uma homenagem também ao Paulo Guedes, né? Sim, mas acima de tudo, Paulo, acho que o que a gente pode capturar como essência dessa fala e do tom adotado pelo presidente é o senso de propósito, né? Até porque ele passou pelo que ele passou. E por ele acreditar em Deus e ser religioso, ele tem esse senso de uma missão divina, de que a vida dele foi poupada por algum propósito maior. Por que isso é relevante, mesmo para os não crentes? Porque isso mostra a resiliência de um indivíduo, né? De um homem que é massacrado, de certa forma, e cá entre nós, né? De forma bastante injusta mesmo, por quem tem motivos legítimos para criticá-lo ou diverge de sua visão política ou ideológica de mundo, a gente sabe, né, que o tipo de ataque que ele recebe é absolutamente desproporcional e indevido, né? É chamado de genocida, fascista e um monte de coisa. Então, esse tipo de mensagem emotiva que ele traz mostra de onde vem a resiliência, a força para ele suportar esse tipo de coisa. E aí, indo para uma análise um pouco mais objetiva também do que foi dito, entre outros elogios e outras histórias contadas, um trecho me chamou muita atenção, porque não é a primeira vez, nem a segunda, quiçá nem a terceira vez que eu escuto do presidente só nessa semana. Na entrevista que vamos comentar em breve aqui na Jovem Pan, ele também mencionou isso uma vez mais na saidinha do Palácio do Planalto novamente. Ele tem dito que tem muita gente com ambição pelo poder, pela cadeira dele, pelo lugar que ele ocupa. Muita gente local e internacional. Ele repete isso o tempo todo e não é à toa. Não podemos achar que é à toa. O presidente tem informações que nós não temos, né? E certamente não é teoria da conspiração, por tudo que a gente conhece de geopolítica e desses personagens, né? Imaginar que tem alguma força, algum regime tirânico operando para derrubá-lo, contribuindo com esse tipo de tentativa de derrubá-lo do poder. Seja o Foro de São Paulo, Cuba, seja a China, tem, obviamente, coisas acontecendo que dizem respeito a algo muito maior do que uma disputa político-partidária entre direita e esquerda, né?
e a fala do presidente, dentro dos limites do que ele pode dizer, sem causar um problema diplomático, acho que já tornaram isso bem evidente. Bruna Torlai. Essa experiência, né, da morte, de estar entre a vida e a morte, é o ápice do que a gente pode vivenciar na condição humana. E ela, de fato, reconcilia qualquer ser humano com o que há de essencial, o que há de primordial na vida. Então, é uma experiência marcante. E o que eu noto, né, nas entrelinhas do discurso do presidente é o seguinte: olha a que ponto chegou a trapaça política, a disputa de poder no Brasil. Chegou ao ponto de você atentar contra a vida do cara, da pessoa que estava em primeiro na disputa eleitoral. Chegou ao ponto de repente, deixar um monte de filhos órfãos, porque alguém tem que vencer. Chegou o seu ponto de tirar a vida de uma pessoa, tirar uma pessoa da família dela, por causa de disputa de poder, né? E aí, quando ele diz isso, eu interpreto da seguinte maneira: vocês acham, então, que eu estou de brincadeira quando eu estou falando de liberdade? Eu já estive perto da morte, eu já estive entre a vida e a morte. Vocês acham que eu estou de ninharia quando eu falo essas expressões um pouco mais fortes? Eu sei do que eu estou falando, né? Então, as entrelinhas do discurso do presidente, elas são muito sérias, porque elas indicam justamente que quando a gente fala de defesa da liberdade, de libertar o Brasil do comunismo, não é brincadeira. Isso pode implicar vida e a morte de muito mais pessoas ainda.